De todas as qualidades, o amor é o mais importante, por sendo bastante forte no homem, obriga-lhe à aquisição de todas as demais qualidades que não bastariam sem o amor. Frequentemente expresso como um intenso desejo de se libertar da roda dos nascimentos e das mortes e se unir a Deus. Entendê-lo, porém, desse modo denota egoísmo e abrange apenas uma parte da sua significação. Não é tanto o desejo como a vontade, a resolução, a determinação. Para produzir seus resultados, essa resolução deve encher de tal modo toda a tua natureza que não deixe lugar para qualquer outro sentimento. É, na verdade, a vontade de ser uno com Deus, não para escapares da fadiga e ao sofrimento, mas para que, pelo teu profundo amor por Ele, possas agir com Ele, e porque Ele é amor. Tu, se quiseres unir-te a Ele, deves encher-te de profundo desinteresse de amor. Na vida diária, isso implica duas coisas. Em primeiro lugar, ter cuidado de não fazer mal a nenhum ser vivo. Em segundo, vigiar a oportunidade de prestar auxílio. Primeiro, não fazer mal. 3 pecados acarretam maior dano do que todos os outros no mundo: a maledicência, a crueldade e a superstição, por serem pecados contra o amor. O homem que quiser encher o seu coração do amor de Deus deve estar incessantemente precavido contra a prática desses 3 pecados. Observa os efeitos da maledicência. Começa com um mau pensamento e este em si mesmo já é um crime, pois em tudo e em todos existe o bem, em tudo e em todos existe o mal. Podemos reforçar qualquer deles pelo pensamento, e desse modo ajudar ou embaraçar a evolução. Podemos fazer a vontade do Logos ou resistir-lhe. Se pensares no mal que existe em outrem, cometes ao mesmo tempo 3 ações más. Enches teu ambiente de bons pensamentos, aumentando assim a tristeza do mundo. Se nesse homem existir o mal que supões, frutificas e alimentas esse mal, e assim tornas pior o teu irmão, em vez de melhorar. Porém, geralmente o mal não existe nele, mas é apenas um produto da tua fantasia. Então teu pensamento tentará o teu irmão à prática do mal, pois se ele ainda não for perfeito, poderás torná-lo tal qual o imaginas. Saturas a tua mente de maus em vez de bons pensamentos, embaraças assim o teu próprio crescimento, tornando-te aos olhos dos que podem ver um objeto feio e penoso, em lugar de belo e atraente. Não contente em ter feito todo este mal a si próprio, e a sua vítima, o maledicente, tenta, com todas as suas forças, fazer os outros partícipes do seu crime. Prontamente conta perversa história a esperança de que o acredita. Então se juntam todos a enviar maus pensamentos ao pobre paciente. Isso se repete dia a dia e é feito não por um homem, mas por milhares. Começas a ver quão terrível é este pecado? Deves evitá-lo por completo. Nunca fales mal de ninguém. Recusa ouvir o mal que te disserem dos outros e suavemente observa. Talvez não seja verdade, e mesmo que o seja, o mais caritativo não falarmos nisso. Quando a crueldade pode ser de 2 espécies, intencional e não intencional. A crueldade intencional consiste em causar dano a um ser vivo, dano deliberado. Esse é o maior de todos os pecados, próprios antes de um demônio do que o de um homem, e das que nenhum homem cometeria tal crime. Porém, os homens cometeram-no muitas vezes e o cometem diariamente. Praticaram-no os inquisidores, muita gente
todos aqueles que intencionalmente matam criaturas de Deus, sob o pretexto de desportos. Sei que não farás essas coisas, e por amor de Deus, quando a oportunidade se oferecer, falarás abertamente contra elas. Porém, existe a crueldade na palavra, da mesma forma que nós nos atos. Um homem que diz algo com intenção de ferir a outrem é passível de crime. Isso também não farás, porém, às vezes, uma palavra impensada faz tanto mal como se fosse malévola. Deves, pois, estar de sobreaviso contra a crueldade irrefletida. Ela se origina comumente da irreflexão. Um homem cheio de avareza e cobiça não pensa jamais nos sofrimentos que causa aos outros, pagando-lhes pouco e deixando-os famintos. A mulher e seus filhos. O outro pensa apenas nos seus desejos luxuriosos, pouco se importando com os corpos e as almas que arruína para sua satisfação. Outro somente para poupar-se uns poucos minutos de incômodo. Não pagam seus operários no dia designado, sem pensar nas dificuldades que lhes origina. Muito sofrimento pode, pois, ser causado pela irreflexão, pelo ouvido de pensar sobre o modo pelo qual uma ação afeta os outros. Porém, o cara não esquece nunca, não leva em conta o esquecimento dos homens. Se desejas entrar na senda, deves pensar nas consequências das tuas ações, a fim de não incidires em crueldade irrefletida. A superstição é muito grande mal, tem causado muitas e terríveis crueldades. O homem que é seu escravo desdenha aqueles que são mais sábios e tenta fazê-los agir do mesmo modo. Pensa nos horrendos massacres produzidos pela superstição que aconselha o sacrifício de animais e pelo ainda mais cruel preconceito de que o homem necessita de carne para alimentar-se. Pensa nos maus tratos que a superstição tem criado para as classes oprimidas na nossa Índia bienal. E verifica por aí quanto essa má qualidade pode originar de covarde e crueldade, pois muitos que conhecem o dever de ser fraternal. Os homens cometeram muitos crimes em nome de Deus, do amor, morreram pelo pesadelo da superstição. Cuida, pois, muito para que dela não reste em ti o menor vestígio. Esses 3 grandes crimes deves evitar, pois são fatais a todo o progresso, por serem pecados contra o amor. Não basta, porém, refrear o mal, é preciso ser ativo no bem. Deves encher-te tanto do intenso desejo pela formação desse hábito de serviço que esteja sempre vigilante para prestá-lo em torno de ti, não somente aos homens